Olá pessoal, mais uma vez, meu bom dia a todos. Vamos a partir de agora discutir um pouco sobre o tema a origem da Terra. Espero poder contribuir com a tua aprendizagem e nessa aula nós vamos ver a história da Terra, né? Essa origem, como começou e todo o passo a passo, as camadas da Terra. Espero que nessa aula nós possamos tirar as nossas dúvidas, enfim, na hora da atividade que você possivelmente possa resolver, na hora da tua prova, você se sair bem. Esse é o nosso intuito, é o nosso pensamento de contribuir com a tua aprendizagem. Então, sou Albertino, professor de Geografia. Seja bem-vindo ao nosso canal Geografia para Todos. Então, vamos, a partir de agora, navegar nesse mundo aí, voltar ao passado para que possamos compreender a história do nosso planeta Terra. Veja só, a origem da Terra. Veja que aqui nós temos uma introdução. Quando o assunto é tempo, certamente você se lembra do relógio, do calendário, os segundos, os minutos, dias, anos, né? Horas, e aí você começa a pensar nessas possibilidades. Sabe-se que os anos se somam em décadas, as décadas em séculos e os séculos em milênios. Esse é chamado de tempo do ser humano ou tempo histórico. Aí nós temos, quando falamos em décadas, séculos, milênios, estamos falando de um tempo histórico. O tempo também pode ser compreendido pensando-se na idade da Terra, que aí nós vamos falar agora em tempo geológico, o chamado tempo da natureza ou tempo geológico. Vamos só reprisar, quando eu falo em tempo, quando eu me refiro a minutos, horas, dias, meses, anos, séculos, milênios, eu estou falando do tempo histórico. Quando eu falo na questão da idade da Terra, aí eu já começo a ter o que pensar. Eu vou falar no tempo geológico, né, gente? O tempo geológico. Os cientistas calculam que a Terra surgiu há mais ou menos aí 4,6 bilhões de anos. Esse é os dados apresentados pela ciência, que a Terra surgiu aí há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. A maioria dos cientistas que estudam o passado da Terra associa a origem do planeta à teoria do Big Bang. Essa teoria quer dizer grande explosão. Não importa se veio de uma grande explosão, cada um tem o seu modo de pensar. A ciência explica dessa forma. Segundo a fé, segundo a teoria bíblica, não. Aí tem outro raciocínio, tem outro pensamento. Mas segundo a ciência, surgiu do Big Bang, que é grande explosão. Há aproximadamente 15 bilhões de anos, o universo era um único ponto muito quente e com muita energia. Então, aí, há 15 bilhões de anos, não existia praticamente nada, né? Era apenas um ponto quente com muita energia. Veja só, a Terra aí é resultado de poeiras cósmicas e de fragmentos gerados pelo Big Bang, por essa explosão. Então, a Terra é resultado desse acúmulo, né, de poeira cósmica. Esses materiais se atraíram, né, entre si e se compactaram, formando o nosso planeta. Essa aí é a teoria do Big Bang. Estudos geológicos indicam que a Terra surgiu há aproximadamente mais de 4,5 bilhões de anos, né? Fala em 4,6, 4,5. Com a análise de rochas e descoberta de vestígios muito antigos de animais e vegetais, foi possível estudar as mudanças que ocorreram aí no planeta e organizar sua história. A partir de estudos que foram feitos em cima de vestígios de animais e plantas, né? Aí abriu-se essa possibilidade de poder compreender mais a história do nosso planeta Terra. A história da Terra está dividida em 5 eras geológicas, que nós vamos ver agora. Então, anotem se for preciso. A história da Terra está resumida em 5 eras, né, geológicas. Vamos lá. Aqui nós temos um pequeno esboço, o primeiro, né, onde apresenta aqui o início. E veja só, aqui nós temos a escala geológica. Você vai ver que aqui eu tenho a era
principais acontecimentos, tempo decorrido, quando começou, né? Agora é importante a gente ver, diante dessa estrutura, o seguinte: quando você for fazer uma leitura dessas eras geológicas, é importante você ler de baixo para cima. Você vai ver da parte de baixo onde começa 4,5 ou 0,6, como apresentar no teu material aí, para do passado até o presente. Olha só, se eu começar de baixo para cima, eu vou ver esse período chamado aqui azoica, né? Que significa sem vida. Nesse período aqui, azoica, significa sem vida, existência da vida, ou inexistência melhor da vida. Intensas atividades vulcânicas que correspondem a mais ou menos 4,5 milhões. E observe no gráfico. Se você for para pré-cambriana, né, significa era primitiva, pré-cambriana, vai dizer era, significa era primitiva, surgiram aí as primeiras formas de vidas. Observe aqui, eu não vou estar lendo, que você pode fazer essa leitura com mais detalhe. Aqui, as primeiras formas de vida. A era paleozoica significa vida antiga ou primitiva. Aqui nós vamos ter desenvolvimento da vida no oceano, desenvolvimento das primeiras espécies de peixes. Observe aqui, ó, há mais ou menos 570 milhões de anos atrás. Se você for para a Mesozoica, significa vida intermediária. Mesozoica significa vida intermediária, 230 milhões de anos, mais ou menos. Olha aqui, quando surge o dinossauro, a figura tão discutida dos dinossauros. E a Cenozoica significa vida recente, a mais próxima, evolução de várias espécies de mamíferos, entre eles o homem, né, gente? 70 milhões de anos, mais ou menos 70 milhões de anos. A gente vai ver aqui nesse esboço. Então, faça uma anotação, faça a sua leitura começando da base aqui para o topo, porque aí eu vou começar a entender. Azoica, sem vida, pré-cambriana, quer dizer primitiva, paleozoica, vida antiga ou primitiva, mesozoica, vida intermediária, está no intermédio, e cenozoica, que é vida recente. E aqui nós temos os acontecimentos. A formação da Terra. Olha só, quando eu falo em formação da Terra, eu vou ver 4,6 bilhões de anos. A Terra começa a se formar há 4,6 bilhões de anos. Surgem as terras emersas. Como você sabe, terra emersa é aquela que é cercada por água, rodeada por água. Continentes e ilhas que estão nessas terras emersas. E dos primeiros oceanos surge aí nesse período. Olha só, vamos para a próxima. A Terra por dentro e por fora. Isso cai bastante nas provas, no teu exercício, na tua escola, o professor querendo ver se você compreendeu o contexto, se você estava ligado na aula dele. Acredito que sim, mas se não, se você deu uma vaciladazinha, olhou o celular lá embaixo da carteira, ou se você conversou com um coleguinha que estava do lado, você perdeu, e aí agora eu vou poder te ajudar. O interior do nosso planeta ainda é pouco conhecido, por causa das dificuldades em alcançar suas camadas mais profundas. E olha só, o raio da Terra, olha esses dados, distância entre o centro do planeta e sua parte mais exterior mede aproximadamente 6.400 quilômetros entre a parte interior e a parte exterior. Escavações e sondagens mais profundas que foram realizadas chegam aí a 13 quilômetros, 13 mil metros. Passando disso, já tem dados que chegam a passar de 13 mil metros. Nas últimas décadas, graças ao desenvolvimento de modernos equipamentos de pesquisa, os cientistas vêm descobrindo as camadas mais profundas da Terra. Vêm obtendo dados mais precisos da camada mais profunda da Terra. E quais são essas camadas? Olha só, quais são essas camadas? A Terra é formada por 3 camadas, né, principais: crosta terrestre, manto e núcleo. Nós vamos ver que essas 3 são as 3 principais camadas: crosta, manto e núcleo. Vou passar, né, para você aí, dar uma pausinha, você anota e vamos para o próximo, para a gente não perder tempo. A estrutura interna da Terra. Aqui eu tenho um esboço desse gráfico, onde eu tenho a crosta, que é essa parte
aqui superficial, né, da Terra. Eu vou ter um manto, ó, o manto terrestre, esse manto é camada intermediária da Terra. Ele se localiza entre a crosta e o núcleo e tem uma espessura de aproximadamente 2.900 quilômetros. Olha só, esse manto. Esse manto, ele pode ser dividido em manto superior e manto inferior. O manto superior chega aí a uma temperatura de 2.000 graus. O manto inferior a 3.000 graus. É a temperatura desse manto, onde ele está dividido. O manto está dividido em manto superior e manto inferior. Veja bem, o núcleo da Terra é a parte central da Terra. E sua espessura é de aproximadamente 3.470 quilômetros, com a temperatura que chega a 6.000 graus Celsius. Então, gente, aqui onde está toda a história, todo aquele processo que nós conhecemos aí através dos vulcões, que nós vamos ver nessa sequência de aula, essa sendo a primeira, onde nós vamos ver a questão dos vulcões, né? Sobre essa estrutura com mais detalhe, como surgem os vulcões, os terremotos, os maremotos, nós vamos ver na sequência de aula. Então eu tenho aqui todo esse esboço. E a crosta, como eu falei no início, a camada externa da Terra, sua espessura chega de 25 a 90 quilômetros aproximadamente, essa espessura, né, dessa crosta terrestre, sendo que o manto 2.900 quilômetros de espessura e aí a questão do núcleo da Terra com 3.470 quilômetros. Então esse é o esboço da aula História da Terra. Pega esse material, vá dando uma pausa aí e você anota esses dados, vai ser muito importante para você começar aí nas suas aulas. Você que é professor, que está me assistindo, precisa desse slide? Dê uma passadinha lá no meu blog, que é batistaprofessor.blogspot.com.br, e você vai ter esse slide e outros que você possa, porventura, precisar. Espero que tenha te ajudado. Então, deixe um like aí, dê um like aí no meu vídeo, curta, deixe o seu comentário, enfim, abaixo vai ter aí o link para você ir até o meu blog. Espero ter contribuído com a tua aprendizagem. Meu muito obrigado pela paciência e na próxima aula estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Até a próxima.